Peço que o Espírito Santo flua através de mim, através de cada uma de nós aqui. E que seja um momento que realmente ele fale com cada uma de nós. Tudo que ele tem para tocar, através do meu testemunho. Então, como nessa música, né, que fala, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa, meu pai não me rejeita. Essa música, né, que, como fala nessa letra, ele me enxergou na minha tormenta, que era no início de 2023, no início do ano passado. Eu estava passando por um momento difícil na minha vida, na minha família, e assim pode até parecer bobo, mas era por conta do sono do meu filho, do meu primogênito, ou melhor, pela falta de sono dele. Ele tinha 2 anos já e fazia pouco tempo que tinha chegado minha segunda filha na família. Foi quando meu marido ficou responsável por cuidar dele nas madrugadas e eu fui responsável pela mais nova. Só que meu filho, o Davi, ele acordava de hora em hora, às vezes a cada 2 horas, e era a madrugada inteira assim, ele dormia muito mal. Mas ele já tinha 2 anos, né? Normalmente é comum isso no início da maternidade, né? Mas não depois de tanto tempo. E ele acordava muitas vezes, mais vezes do que a própria recém-nascida. E ele acordava chorando, berrando, assustado, a gente tinha que entrar no quarto dele, acalmar, ele precisava de presença. E assim que a gente passava a noite. E a gente passava mais a noite em claro do que dormindo. E eu e meu marido, a gente já só se encontrava nos corredores de madrugada, né? Porque daí ele ia pro quarto do Davi, cuidado dele, eu ficava cuidando da recém-nascida, e assim, dormir junto no mesmo quarto, eu e meu marido já era uma raridade. E a preocupação cada vez estava aumentando mais, porque meu marido, ele trabalha, ele viaja, né? Sempre ele trabalha nas cidades vizinhas, então eu sempre pegava a estrada, e o perigo aumentava, dirigindo cansado, sem dormir. E assim, eu já tinha feito de tudo e mais um pouco do que estava no meu alcance, né, pelas forças do meu braço, em tentativa de fazer meu filho dormir melhor. Tudo que vocês possam imaginar, eu fiz. Sempre estudei muito sobre sono desde a gestação, eu fiz um curso na área, usei todas as artimanhas humanamente possíveis para fazer com que ele dormisse melhor, a gente pudesse ter noites tranquilas de sono. E, inclusive, até tratamento medicamentoso. Até que eu parti para o espiritual, que é da onde deveria ter sido o início, né, e não depois que tivesse feito tudo da força do meu braço. E eu não digo que Deus permitiu que eu passasse por isso, porque eu mesma colhi as consequências dos meus atos, de querer fazer tudo da minha maneira, do meu jeito, que eu achava que tinha que ser, e viver longe de Deus. E quando eu digo longe de Deus, não sendo uma má pessoa ou fazendo coisas erradas, é longe no sentido de não buscar, de não orar com frequência, de não ler a palavra, de não ter um relacionamento de verdade com Deus. E eu era daquelas que queria ouvir a voz de Deus, mas eu queria que Ele dissesse, era o que eu achava que tinha que ser. Eu queria ouvir a voz de Deus, mas na verdade eu queria ouvir que Ele dissesse que eu estava certa. E assim como, né, a gente fala, né, que você consegue entender, quando você fala, você consegue entender uma pessoa só pelo olhar. É quando você é íntimo dessa pessoa. Quando você é uma pessoa desconhecida, ou até uma pessoa conhecida que você não tem um relacionamento, uma intimidade, você não consegue entender só pelo olhar. Então a lógica com Deus é a mesma. Como que eu queria ouvir a voz de Deus, eu não tinha um relacionamento, uma intimidade com Ele. E eu fiz campanha de oração com meus pais, com minha irmã, pedi orações de pastores, pedi para pessoas de oração, pessoas que têm esse chamado. Eu fiz jejum, fiz oração na madrugada, mas nada mudava. Eu pensava, onde que eu estava errando, meu Deus? Porque eu já tinha feito de tudo e nada mudava. Até que eu pedi para a pastora, Catrina, ir um dia orar na minha casa, ungir minha casa, ungir o quartinho do Davi. E foi quando, em meio às nossas conversas, eu disse a ela que realmente eu não sabia mais o que fazer. Já tinha esgotado todas as minhas forças. Que eu já tinha feito de tudo, não melhorava o sono do meu filho. Até que o Espírito Santo usou ela para falar comigo. E eu digo que foi a primeira vez que eu vi e senti Deus falando diretamente comigo. E foi quando ela disse, Thaisa, muitas vezes Deus não quer os nossos sacrifícios, Deus quer a nossa obediência. E quando ela me disse isso, eu pensei, obediência? Mas do quê? Eu procuro ser uma boa pessoa, não faço mal para ninguém. No que está faltando minha obediência?
Mas foi então que a pastora disse que ela não sabia o que era, e se eu também não soubesse, eu tinha que pedir para o Espírito Santo que ele ia mostrar para mim. E foi uma época que eu estava totalmente vulnerável, exausta com todas as letras. As noites mal dormidas, até o tempo, estava prejudicando diversas áreas da minha vida. A própria maternidade, meu casamento, a parte profissional, a vida, né, no geral. E eu cheguei a pensar... Peraí. Deixa eu mudar aqui. Na verdade, assim, só quem passou por uma privação de sono sabe o impacto que isso causa nas nossas vidas. Às vezes, falando assim, que bobo, né? A privação de sono, o filho dela não dormia. Mas só quem passou por uma privação de sono sabe esse impacto, e imagina isso multiplicado por mais de 2 anos, né? Todos os dias. Até o primeiro ano era eu que ficava no perrengue com ele. Aí depois passou com meu marido, mas eu também estava junto, né? Porque eu estava com a minha recém-nascida lá também. E todo o impacto que estava causando também. E muitas vezes o Espírito Santo ele entra nas nossas vidas justamente no nosso momento mais vulnerável, né? Porque são nesses momentos que a gente realmente joga a toalha, está cansado de viver uma vida morna e não ter a verdadeira felicidade. E a gente fica cansado quando sofremos muito, mas a gente não tem Jesus para entregar os nossos fardos, para tornar tudo mais leve. E eu ouço dizer que é até fácil, né? Você dizer que é cristão, que você gosta de Jesus, que os ensinamentos dele são maravilhosos, que, enfim. Mas viver uma vida de verdade com ele só acontece quando você realmente se entrega de todo o seu coração. E a partir daí é um processo que você vive dia após dia, com ele te guiando, com ele direcionando os teus passos, mostrando o melhor caminho e vivendo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Voltando à palavra da obediência, então, no dia seguinte, a visita da pastora, essa palavra aqui, Deus me deu. Deus confirmou para mim com 3 a 4 palavras de pessoas diferentes, naquele mesmo dia, sobre o que era obediência, que ele estava pedindo para mim, que eu não enxergava. E o que ele esperava de mim era o perdão. O perdão era para meu pai, que separou da minha mãe em 2016, e errou muito com ela durante o casamento, e eu carregava uma mágoa de tudo que tinha acontecido, uma mágoa muito grande. E por muitas vezes a minha própria mãe pediu para eu perdoar meu pai, porque ela já tinha perdoado ele e eu carregava aquela mágoa. Porque ela via e sentia o quanto que isso fazia mal para mim. Mas eu não aceitava, achava que para perdoar ele que tinha que reconhecer os erros dele, ele que tinha que vir até mim pedir perdão. Eu até falava de vez em quando com ele não mora na minha cidade, ele mora em outro estado. Eu mantinha um contato breve com ele, mas sempre que eu pensava e falava do meu pai, era com um rancor no meu coração. Mesmo da boca para fora, falando que estava tudo bem. E uma dessas palavras, esse dia que eu falei, né, que Deus confirmou para mim no dia seguinte, foi uma coisa assim muito... A pastora falou que eu precisava pedir para o Espírito Santo o que era obediência, porque na hora que ela falou, eu realmente não... Do que eu precisava obedecer. E daí realmente Deus confirmou. Eu não vou poder contar tudo, porque senão vai ficar um testemunho de horas. Mas em uma dessas palavras, esse dia sobre o perdão, falava que o perdão não era um sentimento, e sim uma decisão. E essa decisão deveria ser tomada e falada em oração com o nosso Pai do céu, para que Ele pudesse ajudar a limpar o meu coração. Então, depois de algum tempo, declarando o perdão no secreto com Deus, aí sim eu poderia sentir o perdão. Mas muitas vezes o perdão não é um sentimento, realmente é uma decisão. Então, às vezes a gente se sente magoada, tô falando da boca para fora, mas fala para Deus, porque Deus realmente, Ele entende e consegue trabalhar isso dentro de nós. E daí foi o que eu fiz. Depois desse dia eu senti que uma venda tinha caído dos meus olhos. E daí eu não enxergava mais da mesma maneira. E no dia que tudo mudou da água para o vinho, da noite para o dia, porque como eu disse antes, né, foi um processo. Tudo é um processo. E esse dia marcou o início do resgate de Deus na minha vida. Foi quando eu passei a me abrir mais para Deus e muitas coisas começaram a mudar. Agora eu vou falar de como estava a minha vida profissional. Pode ser que não, vocês pensem, meu Deus, ela não é uma coisa com a outra, mas vocês vão entender no final, como tudo faz sentido. Não pode parecer que não tem nada a ver com o que eu estou testemunhando, mas tudo estava interligado. Deus usa todas as formas possíveis para nos trazer
volta para Ele nos ama, basta a gente olhar para Ele e abrir nosso coração. Aquela venda já tinha caído dos meus olhos, mas eu ainda não estava num relacionamento de verdade com o Pai, com Deus. Eu acabei fechando, fui para veterinária, eu sou médica veterinária, para quem não sabe, porque não estava dando conta de todas as demandas da minha casa, né? Família, filho, meus pacientes, burocracia de ter um negócio. Mas no fundo eu não queria deixar de lado a minha profissão, que eu tanto amo, que desde criança eu quis ser. Eu sempre falava que eu queria ser médica veterinária, isso é a realização de um sonho que Deus colocou no meu coração. E eu pensava em me especializar ainda mais, para oferecer um serviço mais individual, mais personalizado para os meus pacientes, mas também não deixar meus filhos de lado, e minha família de lado. Então eu comecei uma pós-graduação online em oncologia, que dentro das especializações disponíveis na minha área era o que eu achava que mais me identificava, ou a que eu gostava menos, vamos dizer. Talvez quando eu fiz minha residência, eu atendi muitos casos de oncologia na veterinária, então eu acreditava que era por aquilo. Eu até terminei a pós, eu ganhei um certificado, mas antes mesmo de terminar, eu já sabia que não era aquilo que eu queria para mim. Porque para atuar na área de oncologia aqui na nossa região, eu teria que não atender só na cidade, teria que viajar, ir para outras cidades, atender outras clínicas, né, que é um serviço mais especializado. E também não estava fazendo sentido, porque eu queria ficar mais perto dos meus filhos. E isso não... E além de lidar com casos, né, mais difíceis, tão perto da morte, tão tristes, então aquilo não estava fazendo sentido. Eu cheguei a pensar em desistir da profissão, trabalhar com algo onde eu pudesse trabalhar de casa, do lado dos meus filhos. Comecei a pesquisar formas de ganhar dinheiro sem precisar sair de casa. Até que eu entrei para um curso de mercado digital, não consegui evoluir naquele momento, naquele curso. Foi quando apareceu um anúncio de uma especialização em medicina veterinária preventiva, que é uma especialização nova, pouco explorada ainda, mas que transformava a vida dos animais, também dos veterinários, porque não precisava mais lidar com doença, com risco, com morte, a gente lida com vida, né? Lida com prevenção. E foi minha cartada final. Eu pensei, ou eu faço essa especialização para ver se é tudo isso mesmo, ou eu desisto da veterinária e vou fazer alguma coisa para estar do lado da minha família. O curso era caro, eu não queria tirar investimento alto do orçamento da minha família, né, para mais uma especialização que eu nem sabia se ia dar certo. Mas, coincidentemente, ou Jesus incidentemente, como a mentora desse curso, né, minha mentora, ela fala, o valor desse curso era exatamente o valor que eu tinha guardado da venda da minha clínica, exatamente o valor. Então eu investi como a última cartada. E mais uma vez, Jesus incidentemente, né, coincidentemente, mas foi Jesus, a mentora dessa especialização, ela falava muito de Deus e dava muitas aulas e lives extras do curso e chamava a gente para participar. Até que no dia 5 de julho do ano passado, de 2023, ela fez uma live sobre como ouvir a voz de Deus, que era o que eu tanto queria, mas eu não sabia como. E aquele título me chamou muita atenção, porque eu queria ouvir a voz de Deus, mas eu não sabia como. E esse foi o dia que Deus me resgatou por completo. Ele usou a doutora Nora Munhoz, que é essa minha mentora, professora do curso, do início ao fim, né? Foram 3 horas de aula que Deus falou inteiramente comigo. E Ele falou diretamente a mim, no meu coração. E a partir daquele dia eu passei a obedecer e fazer a minha parte para ter um relacionamento de verdade com Ele. Que era orar todos os dias, porque às vezes, antes era assim, eu orava, eu tava na correria no dia, acordei, correria com criança pequena, né? Às vezes acordo, não consegue fazer oração. Então assim, eu às vezes passava batido, naquele dia eu não fiz oração. Então não, eu passei a ter esse compromisso com Deus, de orar todos os dias. Então assim, eu comecei orando uma vez por dia, eu tinha aquele compromisso, era inegociável aquele meu momento com Deus. Sempre na hora de acordar, depois eu fui aumentando, né? Era um processo, foi melhorando. Então depois eu orava antes de dormir. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu consigo, né? Além das minhas orações levantar na hora que eu levanto e antes de dormir, eu falo com Deus a todo momento, eu consegui ter essa intimidade com Ele. Estou lavando uma louça, estou andando no carro, estou cuidando das crianças. Às vezes eu acordo na correria, não dá tempo de ajoelhar, fazer oração. Eu estou cuidando das crianças e fazendo minha oração. E além de ler a palavra dele, né? A gente precisa ler, buscar ele incessantemente. Então eu comecei também lendo aquele versículo do dia, não sei se vocês já viram, tem o aplicativo da Bíblia no celular, eu comecei lendo aquele versículo do dia. Depois de algum tempo e de muito Deus falar no meu coração, eu comprei uma Bíblia física e eu tenho lido todos os dias desde o início desse ano. Então, como vocês viram, né? Isso começou ano passado, então tudo é um processo, basta a gente se entregar. Eu amo ouvir louvor, adorar a Deus. Todos os dias quando eu faço, minha filha
dormir, eu já vou com fone de ouvido, faço ela dormir, ouvindo louvores. E assim, eu amo estar na presença de Deus, eu não consigo viver sem Ele. E assim como nessa canção, né, também, que a gente ouviu no início, também fala: leva meu lugar, onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. E é exatamente isso, sem Ele eu morro. Eu preciso, sabe, desse amor, eu necessito dele, dia após dia, para viver. Não dá pra ser alguém melhor sem Deus. Ele é a melhor parte, a parte boa que há em mim. Eu sei que ainda tenho muitos defeitos, que eu tenho muito a melhorar. Mas hoje eu enxergo esses defeitos para buscar melhorar. Porque antes eu achava que eu era dono da razão. Assim como fala nesse versículo da Bíblia, em Provérbios, né, 12 e 15, o tolo pensa que está sempre certo, mas os sábios aceitam conselhos. E eu era tola, que achava que estava sempre certo por ser uma pessoa boa, mesmo estando longe de Deus. E assim, eu sei que eu estou no início da minha caminhada com Deus, ainda sei que Ele tem muito para trabalhar em mim e através de mim. Mas como eu já disse, é um processo. E que dia após dia Deus nos molda, nos transforma. Mas a gente tem que estar realmente entregue. Assim como diz em Jeremias 18:6, como barro na mão do oleiro. A gente tem que estar realmente entregue a Ele. E é isso, esse é o meu testemunho. Espero que o Espírito Santo tenha tocado na vida de vocês, o que Ele tem para dizer para vocês através do que Ele fez na minha vida. Me enxergou.